Eu vou trazer nesse vídeo 5 principais erros que eu cometi e que eu considero que são muito importantes que você não cometa se você quiser progredir de forma razoável no jogo, de forma eficiente, sem gastar rios de dinheiro. E fica até o final nesse vídeo, porque o quinto erro é o principal e eu acredito que a maioria dos jogadores ainda comete. Bom, meu nome é Rajer e eu já estou aqui com a minha conta aberta. Vou mostrar um pouquinho da minha conta para vocês, vou mostrar há quanto tempo eu estou jogando e o que que eu fiz até agora para chegar aonde eu cheguei. E o principal é sobre esses erros que você não deve cometer, tá? Ó, como vocês podem ver, a minha primeira conquista, que é o estágio 1.1, foi no dia 4 de junho. Então, hoje é dia 7, fazem mais ou menos 3 dias e meio que eu tô jogando. Não é muito tempo. Eu comecei bem atrasado com relação aos demais jogadores. Tem gente que já tá no level máximo, já tá no level 100, já tá com todos os estágios liberados. E atualmente eu tô level 61 com arqueira, level 60 com feiticeiro e level 60 com o sacerdote. Eu considero que eu progredi relativamente rápido até agora, mas se eu não tivesse cometido os erros que eu vou falar para vocês agora, provavelmente eu já estaria bem mais na frente, level 70, level 80 ou até mais. Então, para começar, o erro que eu vou falar para vocês, eu cometi ele justamente por ter começado tarde no jogo e ter tido uma sensação de que eu deveria ter uma progressão mais rápida do que a progressão que o jogo estava me dando. Então, o que que eu decidi fazer? Eu decidi gastar dinheiro, né? E eu gastei bastante dinheiro, tá? Eu acredito que eu devo ter gastado já mais de R$ 200 no jogo. Só que eu vou falar pra vocês que de efetividade não teve quase nenhuma, tá? Eu gastei muito dinheiro à toa. Eu gastei muito dinheiro com itens que foram pra mim fazer testes, pra mim entender sobre o jogo. Mas que se você quiser progredir de forma eficiente, você não precisa ter esses gastos, tá? Então, o primeiro erro é sobre gastar recursos, tentando deixar toda a sua equipe forte, tá? O que que eu fiz quando eu comecei? Deixa eu colocar aqui meu maguinho aqui, minha sacerdote aqui. E o que que eu fiz? Quando eu comecei, eu queria que todos fossem muito fortes. Então eu comprei equipamento para todos, tá? Agora ela não tá com os acessórios aqui, mas também tinha acessórios. Depois aqui do feiticeiro também tinha acessórios, acho que eu coloquei até no mercado. Coloquei aqui para mim tentar vender eles depois. Mas basicamente, o que que eu quero dizer com gastar recursos tentando deixar toda a sua equipe forte? Quando você começa, você precisa entender que nem todos os personagens vão precisar de todos os slots de equipamento cheios. Então, nem todos os personagens vão precisar de armadura, nem todos os personagens vão precisar de capacete, de luva, de bota, de arma secundária e de acessórios. Existem alguns tipos de equipamentos que vão ser prioridade em determinados personagens e outros tipos de equipamentos vão ser prioridade em outros tipos de personagens. Então, assim, galera, antes de vocês entenderem quais são os equipamentos que vocês precisam gastar e comprar no início do jogo, quais são importantes, vocês precisam entender como funciona a mecânica e o meta do jogo hoje, tá? Basicamente, o meta do jogo, ele consiste em a sacerdote tancando e curando, consiste na arqueira como o DPS principal, então causando maior rajada, maior porcentagem de dano, e consiste no feiticeiro meio que como um suporte, tá? O dano dele também, ele também consegue dar um dano até que legal, mas não é esse o foco dele principal na composição. O foco dele principal é agir mais ou menos como um suporte, porque ele vai dar slow, ele vai ajudar a limpar toda a wave e assim fornecer um dano extra para a arqueira, mas ele não tem um dano assim muito significativo. Então, sabendo que a composição funciona dessa forma, o sacerdote vai tancar, a arqueira vai dar maior porcentagem de dano e o mago não vai dar tanta porcentagem de dano assim, ele vai simplesmente complementar com algumas skills. Não faz sentido você gastar dinheiro com equipamento de defesa para a arqueira. Por que que não faz sentido? Porque ela não vai estar na linha de frente. Nesse caso que vocês estão vendo aqui, a minha arqueira já está farmando, ela já está na linha de frente, inclusive ela está farmando sozinha, que é uma estratégia que vocês vão usar mais para frente no jogo. Mas no início do jogo vocês não vão utilizar essa estratégia aqui, vocês vão deixar o sacerdote na linha de frente tancando. Então faz muito mais sentido vocês gastarem dinheiro ou comprarem equipamentos ou craftarem e colocarem os equipamentos no sacerdote com relação à defesa do que
no arqueiro, tá? E eu cometi esse erro. Como eu não sabia como funcionava o jogo, eu acabei colocando equipamentos em todos os três personagens. Eu deixei o sacerdote com todos os equipamentos, o feiticeiro com todos os equipamentos, a arqueira com todos os equipamentos, achando que isso ia fazer com que a minha progressão melhorasse. Mas na verdade não mudou nada, inclusive fez com que eu deixasse de gastar recursos com outras coisas mais importantes e desperdiçasse com equipamentos inúteis que não me serviriam de nada. Da mesma forma, não faz muito sentido você gastar muito dinheiro colocando equipamentos de ataque, né? Tanto a arma 1 quanto a arma 2 no sacerdote, porque ele não vai dar muito dano. Tá? Ele está ali só para fazer o paredão, ele está ali para fazer a linha de frente. Então ele vai tancar, curar, tancar, curar. Mesmo que se você colocar algum equipamento ele vai dar um dano legal, não é essa a função dele. Então, essa ajuda extra que ele vai dar não vale a pena a ponto de você gastar dinheiro com isso. Tá? Então, não compre equipamentos de ataque para o sacerdote. E o mago, o que que eu faço? Cara, o mago no início do jogo, eu recomendo que vocês não comprem nada para ele. Vocês deixem ele sem nada, porque também não vale a pena. A quantidade de dano que ele dá não é tão significativo, e a quantidade de dano que a arqueira dá já é suficiente para fazer com que vocês consigam progredir tranquilamente até o nível 30, 40. Tá? Então não faz muito sentido gastar com equipamentos para ele. Como vocês podem ver, eu tenho equipamentos aqui, eu comprei isso aqui, nível 15, esse aqui nível 20, mas ele ficou parado, não me trouxe benefício nenhum, só perca de tempo, perca de dinheiro, e o aprendizado também para me trazer aqui para vocês. Então, resumindo, vocês vão comprar equipamentos e vão colocar equipamentos de defesa no sacerdote, vão colocar equipamentos de ataque na arqueira. E na arqueira também vocês podem colocar alguns acessórios se vocês tiverem, mas não é obrigatório, tá? No meu caso aqui, os meus acessórios atualmente estão com velocidade de movimento. E isso é uma característica que você vai usar lá na frente quando você vai deixar a arqueira farmando sozinha. Tá? Então, quando você está com uma composição fechada, isso aqui não é tão importante para você. Então, a velocidade de movimento que eu tenho aqui, ela não é importante no início do jogo. Então, você não precisa gastar com esses equipamentos. Mas como o dano base da arqueira ela é baixo, apesar dela ser o maior DPS do time, ela tem um dano base baixo no início do jogo. Se você conseguir colocar acessórios e colocar slots de dano, vai ajudar, você vai conseguir manter aquele mesmo equipamento, aquele mesmo conjunto de equipamentos por mais tempo. Tá? Então, até que faz algum tipo de sentido você colocar acessórios bons no início, na arqueira, até porque lá na frente, quando você for trocar os equipamentos, você não vai precisar trocar os acessórios. Você pode trocar somente os slots para os slots que fazem sentido mais para o meio e para o final do jogo. E esse primeiro erro, ele é um gancho para mim falar para vocês sobre o segundo erro que eu cometi. Esse segundo erro, ele consiste em você comprar equipamentos apenas analisando a raridade e achar que por equipamento ser muito raro, ele vai ser também muito mais eficiente, o que na prática não faz sentido nenhum, e eu vou explicar para vocês. Por exemplo, você está lá level 1, você acabou de começar e você não vai ser free to play, você vai querer comprar algum tipo de equipamento. Deixa eu abrir o mercado aqui para a gente fazer uma análise do que tem disponível. Então tá, a gente está aqui no mercado, a gente está começando uma conta agora e a gente vai analisar equipamentos de nível baixo, nível 1, nível 5, nível 10. Você pode ver aqui, ó, um arco lendário nível 10 por 16 centavos. Deixa eu escolher a classe do explorador, que é o que vai mais importar na questão de dano de arma. Então nós temos aqui um arco nível 10 por 16 centavos e nós temos um arco nível 1 por 77 centavos. Sendo que a diferença desse arco para esse é que a raridade do arco no level 1 é maior. Então você deve pensar, nossa, esse arco aqui deve ser muito melhor começar com esse arco nível 1 do que começar com esse arco lendário. E não é verdade. Se a gente for olhar esse arco aqui, ele está dando 11 de dano e mais 23 de dano porcentagem, que vai dar mais ou menos 2 a mais de dano, então uns 13, 14 de dano. Enquanto esse arco aqui, ele já está dando 15 mais 4, então ele está dando 19 de dano. Então não faz sentido você gastar com um arco que tem uma raridade maior simplesmente pela raridade. Ah, mas o arco nível 1 eu já posso começar no nível 1 com ele e ele vai me ajudar a progredir mais rápido. Não, não vai, porque do nível 1 ao nível 10 é muito fácil chegar. Então você consegue chegar no nível 10
sem dificuldade nenhuma praticamente. O jogo ele não quer que você trave nos primeiros níveis. Então ele vai te dar uma progressão muito suave até o nível 10, nível 15. Tá? Então você consegue guardar alguns itens sem gastar muito dinheiro e usar eles um pouco mais para frente e aproveitar melhor a eficiência dos itens e não gastar dinheiro à toa comprando itens mais raros e de level mais baixo, sendo que tanto o arco nível 1 quanto o arco nível 10, provavelmente você vai trocar ele no nível 30, 40, 50. Tá? Você não vai ficar com esse arco por muito tempo. Então, da mesma forma que você trocaria esse arco nível 10, você também trocaria esse arco nível 1. Então, se você pode gastar 60 centavos a menos, gaste 60 centavos a menos e compre um equipamento, um slot de equipamento que vai te ajudar muito mais do que você comprar esse arco aqui. Agora, essa mesma regra, ela não funciona para os acessórios, porque os acessórios são equipamentos do jogo. Vou colocar aqui os 4 acessórios que são disponíveis até agora. Os acessórios, eles são equipamentos que o level dele não importa muito. Tá? O que ele traz pelo level não é muito importante. A importância do equipamento é o slot que ele vai trazer para você. Então, faz muito sentido no início do jogo você pegar um acessório de uma raridade maior e carregar ele até o final do jogo, ou até um mid, o late game. Só que também os acessórios, por ter essa flexibilidade maior, você não precisa trocar eles lá na frente, você vai trocar apenas os slots que estão inseridos, é que eles são mais caros. Então você vai ver aqui ó, por 6, por 7 reais. E você também vai ver um aqui, level 5, só que lendário, por 8,52. Então, nesse caso, não tem sentido você pegar um acessório de level maior, mas de raridade menor. Vale muito mais a pena você pegar um equipamento de raridade maior e de level menor se ele tiver mais barato, porque o level aqui não vai importar tanto, e sim o slot que ele traz. Dito isso, pessoal, o terceiro erro que eu cometi e que eu recomendo que vocês não cometam é não ir atrás de liberar todos os pets, tá? Como eu tive um início no jogo colocando dinheiro e eu comprei a DLC paga, né? Eu comprei a DLC dos personagens, comprei a DLC dos pets. Então, quando eu comprei, eu falei, eu não vou me preocupar com pet, porque eu já tenho um pet da DLC, eu vou equipar o pet e vai ser o melhor efeito possível para o meu personagem. E então eu não vou atrás de outros pets. Só que isso foi um erro muito grande, porque o sistema de pets ele funciona diferente no Task Bar Hero. O sistema de pets ele funciona da seguinte forma: a cada vez que você desbloqueia um pet, o efeito dele ele se torna permanente na sua conta. Então você não precisa equipar o pet. Você só precisa desbloquear. Então aqui eu desbloqueei o morcego e ele está me dando essas habilidades passivamente, mesmo não estando equipado, e essas habilidades elas acumulam com os meus outros pets liberados. Significa que se eu tivesse focado em todos os pets, eu teria mais uma habilidade de 15% de ouro aumentado, eu teria mais uma habilidade de multiplicador de chance de baú, de chefe, eu tinha mais uma habilidade de aumento de multiplicador de chance de baú comum, e eu tinha mais uma habilidade de aumento de multiplicador de chance de baú do chefe da fase, mais 15%. Como eu não fui atrás de entender o sistema de pet, eu achei que não faria sentido liberar outros pets se o meu pet já era muito bom, tá? E isso acaba atrasando muito a progressão. Se você estiver começando, ou se você já estiver no meio do jogo, e você não entendeu o sistema de pets ainda, vai atrás, porque agora eu tô tendo que correr atrás de liberar. Eu liberei um morcego aqui, mas eu não tinha ido nem atrás do morcego. E aí agora que eu tô começando a fazer o sistema de pets. Pessoal, o quarto erro que eu cometi foi farmar em níveis acima do meu personagem. Como assim? Não é só farmar em níveis acima, mas existe uma mecânica dentro do jogo que ela diz que acima de 10 níveis acima do nível atual do seu personagem, você não ganha mais experiência nos mapas. Então, se eu tô com meu personagem aqui level 60, um sacerdote level 60, e eu venho no mapa de level 71, esse personagem não vai ganhar mais experiência, tá? Então ele vai ganhar experiência apenas até o mapa nível 70. No início, eu não entendia isso, e pra mim, na minha cabeça, quanto maior o mapa que eu estivesse farmando, mais experiência eu ganharia. Mas não é assim que funciona. Você só vai ganhar experiência se você estiver farmando ativamente dentro do limite de 10 níveis acima do seu personagem. Então, por exemplo, aqui no meu mapa, vocês podem ver que eu tenho liberado até o ato 3 e o mapa aqui é nível 77. Mas atualmente estou farmando no mapa nível 69. É 9 níveis acima, então estou ganhando experiência. E esse mapa aqui ele me dá mais experiência do que esse mapa de nível 70. Então compensa para mim farmar nesse mapa aqui.
Mas, então por que? Se só compensa você farmar até 10 níveis acima do seu personagem, por que que eu tenho liberado praticamente 17 níveis acima do meu personagem? E na verdade eu liberei isso aqui há muito tempo. Eu liberei quando eu tava level 45, 46. Não faz muito sentido, né? Não, na verdade faz, tá? Mas não faz sentido para você farmar ativamente, tá? E essa vai ser a minha próxima dica de quando faz sentido você farmar em níveis acima dos 10 níveis do seu personagem. Então, se você tá com o teu personagem e você acha que tá arrasando lá, farmando no mapa muito acima, saiba que você não tá ganhando experiência e saiba que você também não tá melhorando a sua taxa de baú, porque como você demora para farmar aquele estágio, você também demora mais para dropar os baús, então vai diminuir sua taxa de drop também. Então não faz sentido nenhum. Sempre que você estiver farmando de forma ativa, com a sua conta ligada, você vai farmar procurando os melhores mapas com mais experiência dentro do limite dos 10 níveis. Tá, mas e agora? Eu falei para vocês que vocês não devem farmar acima dos 10 níveis, mas que se vocês puderem, vale sim a pena você desbloquear os mapas de nível muito acima do seu. Tá? Por quê? Existe uma mecânica no jogo onde você vem aqui no sistema de runas e você libera runas de experiência offline. Então aqui, ó, desbloquear recompensa offline. Então você tem essa runa aqui que traz no total, né? 30% de experiência offline. Você tem mais essa runa que traz mais 30%, então 60. Depois você tem essa que traz 50, então 110. Depois você tem essa que traz mais 50, então 160% de experiência offline. E depois você tem essa aqui que eu ainda não consegui liberar, que vai trazer mais 50. Então vai dar mais de 200% de experiência offline. Também existem as runas de ouro offline, que você vai liberando aqui e que vai dar mais ou menos a mesma coisa também. O que que consiste essas runas aqui de experiência e ouro offline? Quando você desloga da sua conta, o seu personagem ele vai ficar farmando no último mapa em que ele estava inserido, tá? E ele vai começar a receber uma porcentagem da experiência daquele mapa que ele estava inserido. O que acontece é que aquele limite de 10 níveis, ele não vai se aplicar corretamente quando você estiver offline. Mesmo você estando em mapas acima dos 10 níveis, quando você desloga, você consegue receber experiência. Acredite, a experiência que você recebe pode ser muito maior do que a experiência que você vai receber jogando ativamente. Então, o último erro que eu cometi, a última dica que eu tenho para passar para vocês, é que em algumas situações vale muito mais a pena você fechar o jogo e ir dormir, e ir passear, e ir caminhar, e ir fazer qualquer outra coisa, mas deixar o jogo fechado. Você provavelmente vai estar progredindo muito mais se você souber fazer da forma correta do que se você estivesse ali farmando e deixando o seu computador ligado. No início eu não entendia isso, então além de eu deixar o meu personagem farmando em mapas que estava acima dos 10 levels, quando eu descobri, eu deixei abaixo dos 10 levels, mas ainda deixei ele farmando ali ativamente, sendo que a força do meu personagem, ele permitia que eu liberasse muito mais mapa e que eu pudesse farmar muito melhor ficando offline. Então hoje, passo mais tempo offline do que online porque eu quero chegar no nível, pelo menos aqui no nível 65. Então, vale muito mais a pena pra mim deixar farmando offline do que eu deixar aqui meu personagem matando e farmando online. Qual que é o problema só desse farm offline? Quando você farma offline, você não farma as boxes, você não farma os baús, as caixas, tá? Então, quando você quiser farmar caixa, você farma ativamente online. Mas quando você quiser farmar experiência e você tiver seguido as dicas e comprado os equipamentos corretos para cada personagem, tiver forte o suficiente para liberar mais mapa, não tenha medo de fechar o jogo. Fecha e vai farmar e vai ser feliz farmando offline e ganhando muito mais experiência do que se você tivesse online. Pessoal, então essas são as dicas e são os erros que eu cometi. Não cometa vocês. É lógico que existem muitos outros erros que eu posso trazer para vocês também, se vocês quiserem, mas a minha intenção era fazer um vídeo de 8 a 10 minutos e eu acho que eu já estou passando muito além disso. E às vezes eu começo a falar e repetir as coisas e ficar de forma redundante. Mas eu acredito que vocês entenderam. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí, dá um apoio, dá um joinha, comenta o que você achou, comenta se você cometeu algum outro erro, se você cometeu algum desses erros aqui e me segue aí que eu pretendo trazer mais vídeos de TBH, tá bom? Valeu!